vale a pena a gente citar os pontos que a gente já estudou, né, nas semanas anteriores, onde nós estudamos como nós estamos inseridos em uma sociedade institucionalizada, né, composta por organizações onde a gente depende o tempo todo das organizações. Vemos também que as organizações elas são diferentes no que diz respeito aos seus gêneros, aos seus tamanhos, às suas características, às suas estruturas e seus objetivos. Vimos que elas podem ser divididas em organizações lucrativas, que são as empresas tradicionais, ou organizações não lucrativas. E vimos por que nós estamos estudando a teoria geral da administração, a chamada TGA, né? Porque ela é um desmembramento da ciência administrativa que a gente consegue aplicar com facilidade em qualquer organização, seja ela lucrativa ou não, seja ela do setor do agronegócio, seja da construção civil ou qualquer setor econômico, né? Há uma facilidade, há uma flexibilidade para a gente poder aplicar a administração, considerando as especificidades de cada setor. Vimos também que, em função desses aspectos exclusivos, né, que existem em uma organização, o administrador ele é obrigado a definir estratégias, a efetuar diagnósticos de situações, a dimensionar recursos, planejar sua aplicação, resolver problemas e gerar inovação e competitividade. E vimos também que o administrador, para que seja considerado um gestor bem-sucedido, ele precisa ter bem desenvolvido três habilidades, que é a habilidade técnica, que vem da sua formação profissional, a habilidade humana, que vem da sua experiência de saber lidar com as pessoas, e as habilidades conceituais, que vem da sua capacidade de saber lidar com as filosofias próprias de uma determinada empresa, ou seja, saber colocar em prática aquilo que uma empresa considera como valor, como essencial para a sua construção filosófica de importância para a sociedade onde ela está inserida. E assim como as habilidades, a literatura nos diz que o bom desempenho administrativo de um gestor, ele também vai acontecer quando ele consegue desenvolver as chamadas competências duráveis, né? Ou seja, uma competência que ela vai conseguir sempre ser aplicada em qualquer situação que se apresente, né, na administração organizacional. E essas competências são as seguintes: a competência do conhecimento, a competência da perspectiva e a competência da atitude. Qual a diferença entre elas? A competência do conhecimento, ela diz respeito a um profissional saber sobre um determinado assunto, sobre uma determinada metodologia, né? Então você pode ser questionado, por exemplo, sobre como executar uma atividade, uma metodologia da extensão rural, né? A gente vai estudar ainda as metodologias da extensão rural. Então, suponhamos que nós estamos numa empresa de extensão rural, e aí um de vocês é chamado, e aí, fulano, você sabe como desenvolver um dia de campo, né, que é uma das metodologias tradicionais da extensão rural? Se o profissional ele afirma que sabe, ele sabe o que é de fato um dia de campo, então, ele tem a competência do conhecimento, né? Ele sabe do que está sendo falado, ele sabe descrever que metodologia seria essa. Agora, quando ele é questionado em relação a se ele sabe realizar um dia de campo, ou seja, colocar isso em prática, aí a gente está fazendo o questionamento sobre a competência da perspectiva, ou seja, identificar se o profissional, além de saber sobre determinado assunto, ele de fato saberia como colocar em prática, saber descrever em detalhes como executar um dia de campo.
No entanto, o profissional ele pode saber sobre o assunto, ele pode saber como colocar em prática o assunto, mas apenas na teoria. Ele não teve a prática, né? E a prática é o que faz ele desenvolver a competência da atitude. Ou seja, se o profissional ele já realizou dias de campo, ele já tem uma experiência realmente prática, é que de fato ele teria a competência da atitude. Ou, em outras palavras, a competência do conhecimento é o profissional saber. A competência da perspectiva é o profissional saber fazer. E a competência da atitude é o profissional saber fazer acontecer. Ficou claro, pessoal, a diferenciação entre as três competências? Sim, Washington. Muito bem. Então, nesse sentido, né, segundo a literatura, novamente, para que um gestor, ou seja, alguém, um profissional que está à frente de uma empresa, tenha o sucesso profissional, ele precisaria ter a união, né, dessas três habilidades que citamos na aula anterior e dessas competências que acabamos de conversar. Ou seja, ele une as suas habilidades conceituais, humanas e técnicas, somadas às suas competências do conhecimento, da perspectiva e da atitude. E ao unificá-las, eu tenho o sucesso profissional. Obviamente que iremos encontrar administradores que podem ter deficiência em alguma dessas competências ou em alguma dessas habilidades, né? E mesmo assim pode ser bem reconhecido, né? O fato é que esse conceito aqui, ele não é uma afirmação 100% de verdade, né? Muitas vezes um profissional ele pode não ter uma habilidade humana ou uma técnica bem desenvolvida, mas mesmo assim ele consegue realizar um bom trabalho. Mas o fato é que quando um profissional consegue unir todas essas habilidades e todas essas competências, ele de fato consegue ser um gestor muito mais completo. Ficou claro, pessoal? Sim, Washington. Muito bem. Daí a necessidade, né, da gente fazer uma autoavaliação de vez em quando, né? Inclusive, a atividade da semana passada, dessa disciplina, foi justamente uma atividade que se baseava em reconhecimento das habilidades, né? E é uma reflexão que vale a pena vocês fazerem. Eu tenho todas essas habilidades? Eu tenho todas essas competências, né? É claro que algumas eu não vou ter, como, por exemplo, a competência da atitude. Em muitos casos, né, a gente não vai ter, porque é uma disciplina como o estágio supervisionado que vai me dar a capacidade de saber fazer uma determinada atividade, né? Mas as demais outras eu posso desenvolvê-la. E mesmo a da atitude, eu vou conseguir desenvolvê-la em uma oportunidade futura, né? O que importa é eu sempre ter esse olhar de onde é que eu posso melhorar para crescer como um profissional. Nesse sentido, o papel do administrador é um conjunto de expectativas da organização a respeito do comportamento de uma pessoa, né? Ou seja, uma empresa, ela espera da pessoa a qual está coordenando ela, né? Ou seja, os funcionários, os clientes, os concorrentes esperam que a pessoa que esteja à frente da empresa tenha, obviamente, é, o papel de liderança, o papel de resolução de problemas, o papel que contempla as habilidades e as competências a qual nós estamos conversando. E aí nós encontramos uma outra descrição da importância dos administradores, que é justamente ter diversos papéis dentro de uma empresa, onde cada papel representa atividades que o administrador conduz para cumprir as funções de planejar, organizar, dirigir
e controlar, né? Esses 4 pilares que a gente já citou anteriormente, que caracterizam o mundo administrativo. Nesse sentido, nós podemos encontrar 10 papéis específicos que existem na vida de um administrador. E eles podem ser divididos em 3 categorias, que são essas: a categoria de papéis interpessoais, a categoria de papéis informacionais e a categoria de papéis decisórios. Os papéis interpessoais dizem respeito justamente a essa comunicação e relação que precisa existir entre o gestor e outras pessoas, que podem ser seus funcionários, seus concorrentes, seus fornecedores, seus clientes, entre diversos outros. Os papéis informacionais diz respeito a como o profissional se informa sobre o que está acontecendo dentro da sua empresa, sobre o que está acontecendo fora dela, lá no mercado, ou qualquer outra situação lá fora que influencia a forma como se trabalha dentro dela. E os papéis decisórios diz respeito à tomada de decisões, né? Decisões importantes que podem muitas vezes mudar o rumo de um planejamento de uma empresa. Então, basicamente, a gente pode dividir os 10 papéis dentro dessas 3 categorias e agora a gente vai conversar sobre cada uma delas. Mas antes eu preciso saber se de fato foi possível compreender a diferenciação entre essas 3 categorias. Tá claro para vocês? Foi sim, Washington. Então, vamos adiante. Na categoria de papéis interpessoais, nós vamos encontrar 3 papéis: o papel da representação, o papel da liderança e o papel da ligação. No papel de representação, o gestor assume deveres cerimoniais e simbólicos, representa a organização, acompanha visitantes, assina documentos legais, né? Ou seja, assina os documentos principais da empresa, dando ordens, aceitando uma compra, aceitando uma venda, aceitando acordos de negócios, acompanha visitantes, né, ou seja, investidores de uma empresa, né, pessoas que estão interessadas em estudar a tecnologia que está sendo desenvolvida ali na empresa, profissionais da imprensa que vão fazer uma matéria sobre o produto que é produzido ali, né? Então faz-se necessária a representação da pessoa mais importante da organização. Ele também representa a organização de diversos eventos, como, por exemplo, eventos sociais, né? A posse de um político, né? Um evento como uma feira agropecuária, onde está sendo lançado diversos produtos e serviços sobre o setor, e esse profissional tem que estar lá presente, representando a empresa dele, né? Receber um prêmio que pode ser proposto, por exemplo, para premiar as principais empresas do setor, que existe bastante nesse segmento, e essa pessoa tem que ir lá representar a empresa, né? Então, há diversas situações onde o profissional ele vai simbolizar toda a organização a qual ele representa para poder participar de um evento social, né, quando ele é externo ou interno dentro da própria empresa. Existe também o papel da liderança, né, onde o gestor dirige e motiva pessoas, treina, aconselha, orienta e se comunica com os subordinados, né? Como a gente já tem conversado, o gestor, ele tem que conhecer os seus funcionários. Independente de quão grande uma empresa ela seja, ele precisa de vez em quando descer aos outros setores, visitar os profissionais, conversar com eles, querer saber o que pode fazer para que o trabalho seja desenvolvido de uma forma melhor.
Quando o problema for apresentado a ele, né, que está acontecendo em determinada área, ele precisa ir lá ver a visão dos funcionários e, obviamente, sempre trabalhar essa questão de motivação, da capacitação, da busca da melhoria contínua dos seus funcionários, né? Então, quando se tem isso, existe a liderança, né? Existe o reconhecimento dos funcionários de que aquela pessoa, de fato, é uma pessoa que merece respeito, é uma pessoa que a gente tem que ouvir quando ela começa a falar, porque ela nos orienta, ela lidera, né? E essa liderança justamente precisa acontecer de uma forma natural, que só acontece justamente quando ela é feita de uma forma orgânica, ou seja, quando há justamente as atitudes certas de você conseguir despertar a confiança dos seus funcionários, né? Não é você fazendo um discurso para os seus funcionários e depois ficar falando mal deles para outras pessoas que são responsáveis pela coordenação dessas outras pessoas, porque isso faz com que haja divergência das informações, né? Então, o gestor ele tem que ser bastante íntegro no que diz respeito à comunicação com os seus funcionários. E tem também o papel de ligação, né, que é quando o gestor assume a atividade de manter redes de comunicação dentro e fora da organização. E para isso, muitas vezes, usa malotes, telefonemas e reuniões, né? Ou seja, o papel de ligação, né, a ligação diz respeito aqui à relação, né? Quando eu tenho uma amizade, por exemplo, com uma pessoa, eu tenho uma ligação amistosa, né? Assim como eu posso ter uma relação afetuosa entre diversos tipos de ligação. Então, nesse sentido, o gestor ele precisa se comunicar, né? Dentro da empresa, com todos os seus funcionários e também fora dela, né? Com os fornecedores, com os clientes, com outras pessoas que lhe dão suporte para que a empresa continue funcionando, né? E como está sendo colocado, muitas vezes essa comunicação ela se dá por malotes, né? O que é um malote? Um malote é uma espécie de mala mesmo. É muito comum, por exemplo, quem vai ao banco ou já viu algum filme, muitas vezes o dinheiro chegar na forma de malote, né? Então são aquelas espécies de malas ou bolsas, que inclusive muitas têm um código que você precisa colocar para poder abrir e ter acesso às informações, né? Mas normalmente os gestores não usam malotes para transportar dinheiros ou valores, usam para colocar documentos confidenciais, né? Relatórios importantes que poucas pessoas devem ter acesso. Mas também, obviamente, a gente utiliza os telefonemas, né? Principalmente mensagens, né? Por comunicação virtual, e além, obviamente, de fazer reuniões, né? Para poder ouvir pessoas, para poder dar a sua visão da determinada situação, e obviamente não falta opções, né? Para que a gente consiga estabelecer ligações com quem quer que seja. E o bom gestor faz isso. Conversa, procura ouvir, procura saber. Ele tem que ter uma visão 360, ou seja, tem que conhecer o que que se passa em cada setor, o que que cada grupo de funcionários trabalha, né? Qual a importância de cada um deles, né? Ele não pode ser questionado, por exemplo, pelo presidente de uma empresa, como é que está a empresa que ele está administrando, e ele não tem uma visão clara de como um determinado grupo de funcionários trabalha, de como é que está a atuação da empresa no mercado. Ele tem que entender de fato sobre tudo, né? Ele não tem que entender minimamente em detalhes, né? Se é aquela pessoa que domina 100% todo assunto, mas ele tem que ter pelo menos uma visão que contemple o básico de informação, porque é isso a grande missão de um administrador, de um gestor. Tem que entender tudo o que se passa dentro de uma empresa e, obviamente, também o que se passa externa dela, que também a afeta, né? Então, muitas pessoas almejam cargos de liderança visando apenas o fato de se ter um bom salário, de se ter um cargo que
se tem mais respeito, de que se tem importância, mas por trás desses benefícios também existe um trabalho muito maior, que é conseguir entender todos esses processos e dar conta de atender todos esses perfis, né? E aqui a gente falou apenas dos papéis interpessoais. Vamos falar ainda sobre os outros. Ficou claro, pessoal, esses 3 papéis? Alguma dúvida? Ficou assim, Washington. Tudo bem, então vamos agora conversar sobre os papéis informacionais, né? A categoria de papéis voltadas à troca de informações. Então eu tenho o papel de monitoração, ou de monitoramento, que é onde o gestor manda e recebe informação, lê revistas e relatórios e mantém contatos pessoais, né? Isso porque, como já conversamos, um bom profissional, ele tem que entender sobre o seu setor, né? Eu posso me formar no melhor curso técnico, na melhor faculdade, mas se eu paro no tempo e não leio, não procuro informação sobre como que o mundo está mudando e isso está afetando o meu setor, obviamente que eu vou me tornar um profissional obsoleto, né? Ou seja, que vou perder a capacidade de poder dialogar sobre as coisas que estão afetando o meu setor. Então, ele manda e recebe informação justamente nessas categorias do papel de ligação, trocando informação por telefone, fazendo reuniões, usando malotes, trocando mensagens virtuais. Mas ele também lê revistas específicas do seu setor de atuação, né? Ele procura ler também sites relacionados ao seu setor, visualizar canais, né? Por exemplo, o setor do agronegócio tem diversos canais voltados apenas para informações sobre o nosso setor, né? Temos, por exemplo, o canal Rural, o canal Terra Viva, o canal do Boi. Nós temos pelo menos aí 4 a 5 canais, né? Alguns deles não estão disponíveis gratuitamente, mas pela internet a gente encontra muitos meios de poder acessar e onde a gente encontra programas voltados a uma cadeia produtiva específica ou ao setor por completo, né? Então, um bom profissional, ele aprende, né, a buscar informações nessas mídias, que pode ser também por uma mídia social, obviamente, mas que nunca tem uma informação tão completa quanto uma reportagem, quanto uma matéria que aprofunda uma determinada notícia que a gente vê de uma forma muito simples em uma mídia social, né? Ele também mantém contatos profissionais, né? O bom profissional, ele tem que ter profissionais formados na mesma área que ele ou em áreas correlatas a dele, para estar ligando, para estar se comunicando e trocando informações justamente sobre essas situações novas que surgem, né? De repente ele está começando a se informar sobre esse mundo da agricultura digital, né, do agronegócio 4.0, e aí vai ligar para outros profissionais, né, que estudaram com ele ou que ele já teve ao, a oportunidade de conhecer em um congresso, em um seminário sobre o setor, e vai ligar para essa pessoa para trocar informação sobre como isso pode ser adaptado à propriedade dele, entre outras situações, né? Então, o papel da monitoração vai ser no que diz respeito a monitorar informações que dizem respeito ao seu setor de atuação, ou seja, o setor a qual a empresa está inserida. Já no papel de disseminação, o gestor envia informação para os membros de outras organizações, envia memorandos e relatórios, telefonemas e contatos, né? Então, disseminação quer dizer uma palavra que desmembra-se de disseminar. E o que é disseminar? É você amplificar uma informação. Sabe quando, por exemplo, a gente ouve uma fofoca sobre uma determinada pessoa e a gente conta essa fofoca para todo mundo? A gente está disseminando, né? Só que aqui no papel de disseminação a gente não vai disseminar fofoca, a gente vai disseminar informação relevante, né? Então, quando se fala aqui em enviar
informação para os membros de outras organizações, a gente pode estar falando aqui de uma empresa matriz enviar informações para as empresas filiais ou empresas parceiras do seu setor, como aconteceu, por exemplo, lá no início da pandemia aqui no Brasil no ano passado, onde, por exemplo, uma empresa agroindustrial tinha que adaptar diversas técnicas de produção para poder lidar com práticas anticontaminação de seus produtos ou mesmo de seus funcionários, e aí as empresas trocaram bastante informações umas com as outras, né? Mesmo elas sendo concorrentes, porque visavam o bem-estar da sociedade em si e, obviamente, da sociedade como um todo, onde todos estão inseridos, inclusive o concorrente, né? Então aconteceu bastante isso, de se enviar informações. Olha, nós estamos trabalhando dessa forma. Alguém tem uma ideia de como que o nosso processo pode ser melhorado, está fazendo diferente, né? Então essas informações, essa troca de informações acontecia da forma como a gente já citou, né, por telefonemas, reuniões, mas também podemos utilizar outros tipos de técnicas para disseminar informações, como está citado aqui, como o envio de memorandos, né? O que é um memorando? Bem, quem assistiu o filme, né, Jerry Maguire, que nós vimos na última semana, inclusive discutimos semana passada, vimos que uma atitude que o protagonista do filme tomou foi produzir um documento, né, que muitos consideraram que era um memorando, só que na verdade não é um memorando. Um memorando é um documento que descreve de uma forma bem breve um acontecimento, né? De repente, por exemplo, a empresa ela está comunicando que vai realizar uma reunião na quinta-feira da próxima semana, né? E está descrevendo lá a informação do porquê que essa reunião vai se realizar. Ela pode fazer isso na forma de um memorando, que vai ser normalmente um documento que normalmente tem apenas uma página ou meia página, e esse memorando ele vai ser impresso diversas cópias e vai ser entregue em todos os setores da empresa. Eu entrego o memorando lá na área da produção, eu entrego na área lá de certificação, na área financeira. Eu comunico todos os departamentos da minha empresa entregando uma cópia do memorando em cada local. Ou a empresa matriz ela pode enviar um memorando para cada uma das suas empresas filiais, né? Então, o memorando, ele é um documento oficial, né? Toda vez que uma empresa emite um memorando, ele vai ter uma numeração, né? Memorando número um saiu em janeiro, em fevereiro teve o memorando número 2 e por aí vai, né? E por que que tem essa numeração? Porque eles vão sendo guardados, né? Eles vão sendo guardados porque ele é um documento oficial da empresa. Então, suponhamos, por exemplo, que a empresa ela não tinha a prática de que todos os funcionários tivessem que utilizar máscara em todos os setores da empresa. E a pandemia fez com que essa estratégia tenha sido adotada. Então, um memorando lá em março de 2020 que a empresa colocou, descreveu que estava sendo implantado essa orientação de todo mundo ter que usar máscara, independente de qual seja o setor, né? Se lá no futuro um funcionário questionar e dizer que não viu essa informação, que a empresa não orientou a usar máscara, o memorando ele vai comprovar que de fato essa informação ela foi passada por meio de um documento oficial que era o memorando, né? Então os memorandos eles cumprem um papel muito importante de disseminar informação. E aí ou eles são enviados, né, como a gente conversou, para outras partes da empresa, como seus departamentos, ou eles são colocados em flanelógrafos, né? Como a gente tem, por exemplo, lá na nossa escola, diversos flanelógrafos espalhados pela nossa escola, né? Lá na área de cima, no corredor, assim como na área de baixo, próximo à secretaria, à direção, onde nós temos o flanelógrafo, onde lá fica fixado informações essenciais, né? E normalmente os memorandos também são colocados nesses locais que têm bastante fluxo das pessoas, que as pessoas passam diariamente por lá, ou seja, elas basicamente
não tem como você dizer que uma pessoa não teve acesso a essa informação, porque todo dia você passa por uma determinada área aonde você vai lidar com aquela informação, né? Você vai dar de cara com aquela informação. E os flanelógrafos, ou outras áreas chamadas quadros de aviso, eles são colocados justamente para isso. Esteja sempre atento ao que está lá, porque normalmente as informações que vão para lá são de importância e é para ser do conhecimento de todo mundo. Então, é obrigação do funcionário ficar atento a essas informações novas que surgem nesses locais, né? Deu para compreender, pessoal? Sim, Watson. Ok. Um documento muito parecido com os memorandos, que servem também para disseminar informação, são os circulares, né? Basicamente é o mesmo memorando, só que a estrutura dele vai ser um pouco diferente, mas ele também tem a sua numeração específica, ele também é, fica armazenado na documentação da empresa como documento oficial. Então, basicamente é a mesma coisa. Talvez vocês até já tenham estudado sobre memorandos e circulares ou estudar sobre técnicas de redação oficial, né? E relatórios, né, que eu acredito que todos vocês saibam o que é, né? Então, basicamente, há muitas formas de disseminar informação e devemos lembrar que existem informações oficiais, né? Como os memorandos, os circulares, relatórios, ou as informações de forma direta através de uma reunião, e-mails direcionados, né? E que ainda são, né, os grandes meios de disseminar informação. Embora a gente utilize muitos meios alternativos que surgiram através da comunicação virtual, como por exemplo o grupo de WhatsApp, né, isso nos ajuda a ter uma rapidez, às vezes muito maior, um alcance rápido para disseminar uma informação, mas hoje ainda não se entende esse canal, como o grupo de WhatsApp, como um meio de disseminação oficial de informação. E o último papel informacional é o de porta-voz, que é onde o gestor transmite informações para pessoas de fora, através de conversas, relatórios e também memorandos. Ou seja, esses que a gente citou anteriormente servem para a comunicação interna da empresa. Agora, no papel de porta-voz, a comunicação ela vai ser externa. Ou seja, acontece, por exemplo, uma denúncia de que a empresa estaria, por exemplo, com alguma técnica de produção que seria imprópria para a produção agroindustrial, que poderia estar colocando algum risco à saúde do consumidor, né? A empresa ela vai ter que ter uma comunicação com o meio externo, né? Com a imprensa, por exemplo, né? Com um canal de mídia, como uma entrevista no rádio, na televisão, para uma revista, um jornal, para esclarecer essa situação, né? E aí, nesse caso, quando o gestor ele tem que fazer uma comunicação para pessoas que estão fora da organização, né, sejam elas clientes, a imprensa ou o governo, né, que pode requerer informações fiscais dela, por exemplo, então o gestor vai estar cumprindo o papel de porta-voz, né? A palavra dele vai representar toda a empresa. Todo mundo que está lá dentro trabalhando é representado pelas palavras desse gestor. Deu para compreender, pessoal? Sim, Washington. Bem clara a diferenciação entre todos. Só tem o Luciano respondendo. O pessoal tá colocando sim no chat. Ah, Aí beleza. eu tô sendo o porta-voz deles. Ok, ótimo. Gostei do trocadilho. É importante também colocar, pessoal, que embora esses sejam papéis do administrador, né, alguns deles podem ser substituídos. Por exemplo, o papel de porta-voz, eu posso ter o que a gente chama de relações públicas, né, um profissional de relações públicas, que é um profissional da empresa que vai ficar responsável apenas por ser meu porta-voz, né?
Normalmente isso acontece quando a empresa ela é muito grande. Quanto maior a empresa, obviamente mais complexo fica cada um desses papéis para o administrador. Então, eu posso ter, por exemplo, relações públicas para cuidar de transmitir essas informações para a imprensa, para o governo, para os meus clientes. Não precisa ser eu mesmo, né, em virtude da quantidade de situações a qual eu preciso resolver, né? Mas, obviamente, também existem empresas em que o administrador ele cumpre todos esses papéis. E outra coisa, o porta-voz ele pode representar o gestor, mas ele não vai dar a opinião dele. Ele vai sempre dizer o que o gestor está orientando o que ele diga, né? Então, embora as palavras saiam pela boca de outra pessoa, mas vai ser por orientação do que o gestor conhece ou orienta sobre determinado assunto. E finalmente a gente chega na categoria dos papéis decisoriais, né? Ou seja, os papéis que demandam tomada de decisão. E aí nós temos o gestor tendo o papel de empreendimento, de resolução de conflitos, de alocação de recursos e de negociação, né? Nesse sentido, do papel de empreendimento, o gestor ele inicia projetos, ele identifica novas ideias, ele assume riscos, ele delega responsabilidades de ideias para outros. Ou seja, basicamente aqui é o papel de empreendedor, né? Muitas das características do empreendedor a gente encontra aqui, como essa questão de assumir riscos, né? Iniciar projetos, na verdade, não apenas iniciar, né? Mas é, passar por todas as etapas de um projeto, como executá-lo, desenvolvê-lo, o gestor ele vai estar por dentro de todo esse ciclo da gestão de projetos. Delegar responsabilidades, né? Identificar novas ideias, ou seja, o que vai surgir daquele departamento de inovação e de competitividade que pode ser melhor. Então, é um dos papéis mais importantes, de fato, da gestão administrativa. No papel de resolução de conflitos, o gestor toma ação corretiva em disputas ou crises, né? Ele resolve conflitos entre subordinados, adapta o grupo a crises e a mudanças. Ou seja, é justamente como o próprio nome diz, resolver conflitos é resolver problemas. Problema surgiu, resolve. Não empurra com a barriga, não procrastina, não faz de conta que não está vendo. Quanto menor um problema for, maior ele vai ficar ao longo do tempo, né? Por isso, o gestor ele não fecha os olhos. Enxerga que tem uma dificuldade, um problema, conversa com quem tem que conversar, toma a ação que tem que ser tomada, né? Como está sendo colocado aqui, ele tem que tomar ação corretiva em disputas ou crises. Na verdade, o gestor ele não toma apenas ação corretiva, ele toma ação corretiva e preventiva. A gente vai estudar isso lá na disciplina de qualidade. O que isso quer dizer? A ação preventiva são ações que evitam ou tentam evitar que um problema, que uma crise, ela vá surgir. Enquanto a ação corretiva é uma ação que vai tentar corrigir uma crise ou um problema que já surgiu, né? Então, entre você corrigir e prevenir, é melhor você tentar evitar que a crise ocorra do que depois você tentar corrigi-la, né? Que o trabalho vai ser muito maior. Então, resolve conflitos entre subordinados, né? Tá vendo que tem grupo de funcionários que não se dão bem, solta piada um para o outro, tá sempre falando mal um do outro, né? Tentam colocar em determinados grupos a responsabilidade por algumas situações que não andam bem da empresa. Então, ele tem que unir o grupo, né? Ele tem que unificar todos os funcionários em prol de um mesmo objetivo, que são os objetivos e as metas da empresa, né? E quando um grupo de funcionários entende que cada um faz parte da empresa, eles entendem que quando estão separados, ninguém vai ganhar, né? A gente só consegue de fato caminhar um objetivo quando a gente consegue unir todo mundo em prol de uma mesma meta.
E, obviamente, tem que adaptar o grupo a crises e mudanças, né? A empresa está vendendo menos, tem que reduzir salários ou cortar funcionários, tem que cortar algumas tecnologias, ou tem que adquirir novas tecnologias, ou seja, tem muitas mudanças acontecendo no mundo que está fazendo com que as empresas tenham que repensar a forma como trabalham e se relacionam com os funcionários, né? E muitas vezes são medidas duras, né, como a gente está vivendo hoje um período no nosso país onde muitas empresas estão tendo que demitir, estão tendo que reduzir salários, que suspender contratos. Então é preciso conversar muito com os funcionários e conscientizar do porquê que isso está acontecendo, né? E dando, obviamente, o devido respeito de que para que a empresa sobreviva, ela tem que, obviamente, que se adaptar a condições que surgiram de repente, obviamente, é, é esse ponto do mercado que mostra muitas vezes aonde uma empresa ela tem que escolher ficar apenas com alguns funcionários e normalmente esses alguns são aqueles que mais se destacam, aqueles que desenvolveram melhor suas habilidades, suas competências, a filosofia que a empresa pratica e tenta disseminar. Outro papel decisorial é a alocação de recursos, que é quando o gestor ele decide a quem atribuir recursos, né? Algo que a gente já conversou no passado. Eu tenho um recurso, por exemplo, como financeiro, um orçamento para executar um projeto dentro da minha empresa. Quanto que eu vou disponibilizar para a área financeira, para a área de produção, para a área contábil, para a área da logística, né? Então, o gestor, ele programa as ações da empresa, ele orça. O que é orçar? É fazer um orçamento, né? Como a gente estudou lá na disciplina de economia. E estabelece prioridades, né? Onde é que não pode faltar dinheiro? Onde é que não pode faltar um determinado profissional, né? Que tipo de profissional que a gente precisa ter na nossa empresa? Quanto que dinheiro vai estar disponível para a gente trabalhar esse ano para investir em inovação, né? Então, alocar recursos é direcionar quanto recurso vai ser disponibilizado a cada uma das áreas da empresa. E esse recurso pode ser financeiro, que é o mais tradicional, mas pode ser o recurso tecnológico, produtivo, humano, inclusive, entre diversos outros. E, finalmente, temos o papel da negociação, né? Que é onde o gestor representa os interesses da organização em negociações com sindicatos, em vendas, compras ou financiamentos, né? Ou seja, é onde o gestor ele vai negociar, né, os interesses da empresa com quem colabora diretamente ou indiretamente com essa empresa. Com sindicatos aqui, por exemplo, no Sindicato dos Trabalhadores da empresa, né, onde vai ter que negociar, por exemplo, o reajuste salarial desses funcionários, com o sindicato das empresas a qual a empresa dele faz parte, como, por exemplo, um sindicato das empresas, dos trabalhadores das empresas do setor da agricultura, né, onde se vai fazer alguma exigência ao governo, como, por exemplo, a isenção de algum imposto. Negociação em vendas, né? Em vendas de contratos com determinada empresa que compra os nossos produtos e serviços. Negociação em compras relacionadas à compra de insumos com os nossos fornecedores, onde a gente vai exigir um preço mais baixo, entre outros interesses. E também nos financiamentos, onde a empresa ela precisa pegar dinheiro emprestado, seja num banco, seja numa cooperativa de crédito, para poder ampliar sua área de produção, para poder contratar mais funcionários, e vai ter que negociar as taxas de juros e os prazos de pagamento com essas instituições financeiras, né? Então, o papel da negociação também é um dos muito importante e um dos que mais exigem paciência e capacidade de saber lidar com pessoas, né? Porque negociar com fornecedores, com clientes, né,
com instituições financeiras que fazem os financiamentos é sempre muito complicado, estressante, né? Muitas vezes não há a educação que se espera, então, obviamente, exige muita capacidade de saber argumentar, defender o seu ponto de vista para conseguir fazer com que os interesses de organização eles sejam alcançados. Pessoal, deu para compreender todos esses papéis? As categorias, né? Ana Clara está colocando que sim. Vocês tinham ideia, né, de que um cargo de administração ele envolvia tantas atribuições, tantas complexidades? Tem colega já colocando que não, né? E vou dizer uma coisa, a gente não terminou não, né? A gente ainda vai falar sobre muito aqui. Tem aquela história, às vezes a gente pensa em um cargo de gestão, né? E é aquele cargo que todo mundo quer, né? É quem ganha mais, é quem tem os melhores benefícios, quem tem a melhor sala, mas, né, muitas pessoas acham que é só moleza, e não é, né? É você lidar com pessoas o tempo todo, você ter que ter acesso a diversas informações, saber interpretá-las, analisá-las e tomar atitudes corretas, envolve realmente uma capacidade intelectual muito grande, né? E essa, obviamente, é uma área a qual a gente pode se almejar, mas não é novidade nenhuma, né, dentro desse mundo administrativo, que muitas pessoas aceitam cargos como esse e meses depois acabam devolvendo em virtude de exigir realmente um trabalho muito complexo e de muita dedicação, né? Então, obviamente, são pessoas que tendem a crescer bastante ocupando cargos como esse, mas que, obviamente, é, o preço, né, psicológico é também bastante cobrado no que diz respeito à possibilidade de você exercer essa função, né? E a gente vai continuar desmembrando, né, aspectos desse cargo, dessa função de gestores nas próximas aulas dessa disciplina. Eu vou encerrar porque a gente já chegou no nosso horário e vou disponibilizar aqui no chat o link para o formulário de vocês. Pela presença de todos, amanhã a gente se vê novamente na aula de projetos e empreendedorismo rural. Até mais.